Olá, gente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquele que é da descendência de Saul, filho de Jonathan, que foi lembrado pelo rei Davi quando Davi se tornou rei. Nós estamos falando de Mefibosete. Bom, ele é muito lembrado em várias pregações e sermões, mas nem sempre a sua história é contada conforme a perspectiva bíblica, com os objetivos bíblicos. Mas antes de falar mais sobre ele, se você é cristão ou gosta de se aprimorar nos conhecimentos bíblicos, se inscreva no canal, porque tem muita coisa boa e tem muita coisa excelente vindo por aí. Mas vamos lá. Bom, não sei se você sabe, mas na Bíblia existem dois Mefibosetes. Isso mesmo, existe o Mefibosete, neto de Saul, e o Mefibosete, filho de Saul. O Mefibosete, menos conhecido, ele era filho de Saul, com Rispa, uma de suas concubinas. Ele foi um dos indivíduos que foi executado pelos gibeonitas. Você pode ver isso em 2 Samuel 21:8. Mas a história de Mefibosete, que é filho de Jonatas, que é o Mefibosete mais conhecido, e é de quem nós vamos falar hoje, a história dele é marcada por vários altos e baixos, muitas tragédias e frustrações. Porque quando ele tinha apenas 5 anos de idade, ele recebeu a notícia que seu pai e seu avô foram mortos em batalha. Quando a sua ama recebeu a notícia, com medo, resolveu fugir. E nessa tentativa de fugir apressadamente, com ele nos braços, ela acabou deixando o menino cair, escorregar de seus braços. E então, com isso, ele acabou ficando aleijado dos 2 pés. Isso você pode encontrar em 2 Samuel 4:4. Depois desse episódio, Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar em Gileade que fica ao leste do Rio Jordão. Muitos estudiosos consideram que Lodebar é o mesmo lugar chamado de Debir. O profeta Amós, de uma forma sarcástica, irônica, faz um jogo de palavras com a expressão "vocês se regozijam por conquistar Lodebar", já que esse significado é literalmente coisa de nada, também usando o sentido de esquecimento. Em Lodebar, um homem chamado Maquir, filho de Amiel, se encarregou de cuidar de Mefibosete. Nós podemos ver isso em 2 Samuel 9:4. Mais tarde, a história de Mefibosete muda e ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, lembrou de seu amigo Jonatas. Então perguntou para Ziba, na ocasião, que era servo de Saul, se havia alguém da descendência de Saul, da casa de Saul, para prestar honra. E naquele momento, Ziba informou ao rei Davi sobre Mefibosete, e imediatamente Davi pediu para chamarem Mefibosete em Lodebar. Davi entregou a Mefibosete todas as propriedades que eram de Saul e permitiu que ele se sentasse diariamente à sua mesa. Davi também ordenou que Ziba fosse servo de Mefibosete. Mas em um determinado momento da história, quando Absalão, filho de Davi, tenta pegar o trono de seu pai, Mefibosete é traído por Ziba. Naquela ocasião, Davi estava fugindo de Absalão. E então, Ziba foi ao seu encontro, levando provisões. Naquele momento difícil, Ziba se aproveitou de Mefibosete e disse ao rei Davi que o neto de Saul estava cobiçando o reino. A princípio, Davi acreditou naquela história, naquela mentira, e deu tudo que era de Mefibosete para Ziba. Mais tarde, quando Davi retornou à cidade depois da morte de Absalão,
Mefibosete tratou de ir ao encontro de Davi. E naquele momento, ao chegar na presença de Davi, Mefibosete foi questionado por ele acerca do que tinha acontecido. Então, ele teve a oportunidade de se explicar e relatar a traição de Ziba. Mefibosete contou que havia sido traído por Ziba quando pediu para que ele selasse um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi. Porém, Ziba o deixou para trás, arquitetando um plano traiçoeiro para acusá-lo. Durante o período em que Davi estava longe, porque estava fugindo de Absalão, Mefibosete se lamentou profundamente. E conforme os costumes da época e a tradição, isso queria dizer que ele ficou sem lavar os pés, não lavou suas roupas e nem aparou suas barbas. Essa foi uma atitude que deixou evidente a fidelidade ao rei Davi, mostrando que não tinha nenhuma ou em nenhum momento compactuou com o plano de Absalão. Após conhecer a versão da história dada por Mefibosete, Davi acreditou nele, porém ainda assim propôs que os bens dados da herança de Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba. Surpreendentemente, Mefibosete abriu mão de toda aquela herança. Ele não queria nada. Ele deixou com que Ziba ficasse com todos os bens e mostrou que sua preocupação estava concentrada apenas no bem-estar do rei Davi. Você pode ler sobre esse acontecido no livro de 2 Samuel, capítulo 19, versículo 26 a 28. Nós podemos ver que a história de Mefibosete tem muitos altos e baixos e frustrações. E que apesar da história dele ser muito utilizada, em pregações, as pessoas têm a tendência a utilizar a história dele, mas não contada da maneira correta. Normalmente contam as partes escritas nos capítulos que ele é lembrado como aquele aleijado que sentou na mesa do rei, aquele que foi tirado do lugar de esquecimento e que recebeu uma herança. E é fácil falar sobre esse homem, que de repente recebeu uma posição privilegiada na cidade, no reino de Israel. Mas é difícil se ouvir pregar sobre o mesmo homem aleijado que, apesar de ter sido traído pelo seu servo e mesmo sendo inocente, se viu obrigado a dividir toda a herança com aquele que foi o seu traidor. E mais difícil ainda, aquele que abdicou de tudo aquilo, todos os bens materiais, não se importou com que seu amigo ficasse com tudo que era seu. E realmente, a história de Mefibosete nos proporciona um grande sermão que nos traz grandes lições. Mas definitivamente o foco dessa história não é sobre prosperidade, dinheiro, terras, mas sim sobre o caráter de um homem que, apesar de todos os altos e baixos, todas as tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não era as riquezas pessoais, mas o fato de que aquele que estava sentado no trono era o homem escolhido por Deus. E o que eu posso falar é: se você gostou desse vídeo, curte, comente o que você achou e Deus abençoe, fique com Deus e a gente se vê na próxima.